Abençoa poderosamente, Senhor, as nossas vidas, o nosso culto em dia de adoração, de louvor. É o Senhor que reina aqui neste lugar, é o Senhor que trabalha, que age, que abre portas e que está conosco aqui, Senhor. Estamos agora orando, estamos agora te pedindo, continua estendendo as mãos na família da irmã Lete, aleluia, na vida do seu esposo, Senhor. Toca naquele braço, toca na vida dele, também na vida do Alisson. Abençoa, estenda as tuas mãos, Pai, faça a obra completa, também na vida do Cardoso que aqui está. Vai trabalhando na sua vida, vai agindo, vai fazendo segundo a tua palavra, Senhor, segundo a tua vontade na sua vida, na vida do Dadá também que aqui está. Vai abençoando, vai ajudando, vai. Deus eterno, eu quero te louvar, Pai, porque tu está louvando, tu estás na frente, e aqui quem reina é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Toma, Senhor, este culto em tuas mãos de louvor, de adoração, de palavra. Hoje é um culto temático e eu creio, Pai, que tu vai abençoar o teu povo, que tu vai abençoar a tua igreja, que tu vai abençoar as nossas casas, a nossa finança, a nossa vida e a nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Tome assento nesta noite em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Saúde a todos uma paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Saúde a todos uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aí ficou bonito. Jesus merece o melhor, né? Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu vou louvar o Senhor com os corinhos aqui. Eu gostaria que os irmãos louvassem o Senhor juntamente comigo, tá? São corinhos facinhos. Quem souber, me ajuda, por favor, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. É só isso, vamos de novo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Glória a Deus. Autoridade e poder domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jerusalém
Vamos de novo, vamos aprender. A gente está aqui para aprender. Como eu percebo assim, a gente percebe que às vezes os irmãos não conhecem os corinhos, o louvor, né? Mas, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus proporcionou vida e Deus proporcionou fôlego. Glória a Deus. Até os passarinhos, eles louvam o Senhor. Então, Deus requer também louvor do seu povo. Glória a Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa e adorar o Senhor também é uma oferta ao Senhor. Né? Então vamos conhecer esse louvor aqui, porque no próximo culto vocês vão cantar junto comigo. Tá bem? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Amém? Glória a Jesus. Esse aqui a gente vai cantar mais vezes para os irmãos aprenderem, tá bom? Um outro louvor que eu quero louvar, gostaria também que os irmãos prestassem atenção nesta letra. Aleluia. Vamos pedir que o Senhor, Ele nos renove, não só nesta noite, mas todos os dias. Glória. As coisas estão tão difíceis, né? Eu acredito que cada um de nós temos uma batalha, temos uma luta. E toda manhã, na minha oração, eu peço ao Senhor, Senhor, renova as minhas forças. Porque você tem aquele dia para viver, aquele dia para tomar decisões, aquele dia para viver. E muitas vezes o inimigo lança na nossa mente que a gente não vai conseguir, a gente quer desistir, mas que o Senhor Jesus possa renovar as nossas forças a cada manhã. Queridos, não está fácil para ninguém, É o momento de nós termos urgência, buscar o nome do Senhor, buscar a presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais as coisas acontecendo e você pensa, meu Deus, como pode? Muitas coisas com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Eu fico pensando, meu Deus, que mundo vai ter? E vem o Espírito Santo, fala ao meu coração que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. O Senhor Jesus, Ele chama hoje com urgência. Aleluia. Nós, a presença dEle, a santidade, a buscar o nome dEle. E eu vou louvar o Senhor nesta noite com esse corinho também, renova. E que o Espírito Santo possa renovar as nossas vidas. A minha, a sua, a cada dia, a cada manhã, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu estás comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. As palmas louvam ao Senhor, Ele merece a tua adoração e o louvor dessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Espera aí um pouquinho. Deus abençoe a minha esposa. Glória a Deus. Tem sido uma fortaleza ao meu lado, não só como esposa, como mãe, mas como uma fortaleza no sentido de nos ajudar, nos dar força. Não é fácil ser pastor e não é fácil pastorear. Pastorear é chorar. Pastorear é muitas vezes chegar na igreja pedindo a Deus que nos dê uma palavra, nos dê ânimo. Pastor também não é super-homem, pastor é ser humano, tem família, tem dificuldades, tem dia que a mulher está bem, é ou não é? Tem dia que não está bem, homem não sabe disso. Às vezes os homens querem uma esposa mulher maravilha, não tem essa mulher maravilha, irmãos. Às vezes o homem quer que a mulher faça mínima coisas, mas lá em casa lava o prato, lá em casa às vezes eu faço, hoje mesmo eu fiz o almoço, lá em casa eu passo pano, lá em casa eu ajudo, estendo, muitas vezes ela está lavando roupa, estou estendendo, estou lendo, passei o dia quase todo hoje lendo, meditando na palavra. Então, irmãos,
Às vezes a gente vê assim algumas dificuldades, mas isso é normal. O que não é normal é a gente parar, não glorificar, não exaltar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Continue assim. Continue adorando, continue louvando. Você tem um marido que está do teu lado. Conte comigo, com as minhas orações, em nome de Jesus. Amém. Deus tenha vitória e o Senhor abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito importante também uma palavra que eu gosto muito e faço todos os dias. Se chama devocional. O que é um devocional? E logo eu já pergunto, como é que está o nosso devocional com Deus? O que é o devocional? O devocional é o que nós fazemos aqui pela manhã. O que é que tem aqui pela manhã de 7 às 8? Oração, louvor e meditação na palavra. Isto se chama devocional. Para que serve um devocional? Serve para sustentar a minha vida espiritual diante de Deus e na igreja que eu congrego. Sem o devocional, um momento que você pode tirar na sua casa, aleluia, reservar um tempo antes de trabalhar, antes de qualquer coisa, você reserva um tempo de devocional com Deus. É você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, abençoa meu dia. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa a igreja dele. Senhor, abençoa os pastores. Senhor, abençoa esse negócio. Senhor, eu vou pegar a estrada. Senhor, e colocar Deus na frente. Ler uma palavra, um versículo, apresentar o seu dia. Isso é o devocional do crente. Aí você vai ter um dia mais leve. Aí você vai ter um dia mais sábio. Aí você vai ter um dia com mais graça de Deus para poder enfrentar o seu dia. Então, o devocional do homem e da mulher é muito importante. É muito importante. Tem crente que não ora de manhã, não ora de tarde, não ora de noite, não ora em vigília, não ora em lugar nenhum. Aí quer dizer, aí chega às vezes em determinado momento, em determinada situação, aí fica perdido, olhando para o tempo. Jesus, não, irmão, não. Crente que tem um devocional, crente que lê a palavra, crente que tem uma vida com Deus, ele chega na igreja dando glória ao nome de Jesus. Ele chega na igreja feliz, alegre. Ele chega na igreja, ali dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te louvar. Porque ele tem uma vida voltada na direção do Espírito Santo de Deus. Deixa eu apagar aqui para os irmãos verem. Aleluia. O nosso tema nesta noite será este aqui. Todo primeiro domingo do mês, teremos um tema. O nosso culto, semana que vem, vai ser a nossa Santa Ceia. Terceiro domingo será o nosso culto de missões. Todas as coisas, irmãos, Jesus começou sozinho. Depois, 12 discípulos acompanhando ele. Aí, claro, pastor, mas o senhor está dando tempo agora os cultos? Exatamente, irmãos. Não, todo culto de domingo é culto da família. Todo culto de quinta-feira é culto da família. Qual é o culto que não é da família? Me diga o nome aí. Não existe. Todo culto é culto da família. Pastor, isso aqui vai ser mais uma oferta? Não. Isso aí tem alguma coisa a ver com isso? Não. Isso aí não vai mexer no meu bolso? Não. Apenas nós vamos aprender o que é primícia, o que a Bíblia fala sobre este assunto, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia quer nos dar as referências para nós entendermos esse assunto a qual está sendo banalizado no nosso meio. Tem coisas que é tão
importante para nós, mas nos dias atuais está sendo banalizado de uma forma tremenda. Está banalizado a palavra casamento, está banalizado no nosso meio a palavra santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está banalizado a palavra missões, ninguém mais quer fazer missões, mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, em Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Então, o segredo de Deus para nós é nós entendermos qual seja o seu plano, o seu projeto, a sua direção e o que Deus quer tratar conosco nesses dias que nós estamos aqui. Eu sei, irmãos, que as dificuldades são grandes e as impossibilidades também são grandes. Eu sei que as portas estão fechadas por aí, mas aqui a porta continua aberta e vai continuar aberta, porque Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. A Bíblia também diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. E ao anjo da igreja isto diz: o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Aleluia. E Jesus disse assim: eu sou a porta. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou a porta. Então, irmãos, vamos nesta noite abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3. Vamos abrir. Esse assunto é muito importante e eu quero trilhar nesta noite e falarmos em o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10 de Provérbios. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, abra aí. Quem não trouxe, é só voltar o seu olhar para o nosso telão e você vai acompanhar a nossa leitura nesta noite. Sem perda de tempo, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, aleluia, abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nesta noite, aqui no livro de Provérbio, ela está nos ensinando como nós devemos honrar a Deus. Ou seja, é um princípio que a Bíblia nos ensina. Tem várias maneiras de nós honrarmos a Deus. E uma delas é esta que nós acabamos de ler: honrar ao Senhor com toda as tuas primícias ou as tuas fazendas. Qual é o objetivo principal de você entender que esta honra, que não é minha e nem nossa, mas ela é de Deus? Qual é o principal motivo aqui? É de nós honrar a Deus, colocando Ele
Ele em primeiro lugar. Ou seja, colocando Deus em tudo. Em tudo. Não é só na fazenda. Não é só no dízimo. Não é só na oferta. Não é só nos bens materiais. Mas é no seu casamento, honrar a Deus. É na sua vida pessoal, honrar a Deus. É nos seus negócios, honrar a Deus. Ou seja, honrar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Isto é, reconhecendo que Ele é o provedor de tudo e buscando a sua bênção para o restante do ano ou da colheita. Na verdade, aqui as primícias vai falar no Antigo Testamento sobre a questão da colheita, que Israel plantava, Israel, eles jogavam a semente, e segundo a lei de Moisés, havia uma festa chamada Festa da Colheita. Havia também a Festa dos Tabernáculos. E havia outra festa chamada a Festa dos Pães Asmo, pão sem fermento. Ou seja, entre estas festas, tinha uma festa que Israel fazia, que honrava a Deus, aleluia, com a sua colheita. Tudo que eles plantavam, o primeiro não era do pai, não era da mãe. A primeira colheita era oferecido a Deus. Aleluia. Vamos dar um exemplo melhor. Lá em Gênesis, capítulo 3, se não me foge a memória, 4, vai falar sobre Caim e Abel. A Bíblia diz que aquele moço, Abel, ele tem uma oferta a Deus. De quê? De um melhor, de um bezerro. Ele ofereceu o melhor a Deus. Já Caim ofereceu dos frutos que ele tinha. Era também uma oferta. Porém, Abel deu o melhor. Abel ofereceu o melhor a Deus. Aleluia. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, se você comprar um carro, você diz assim: Deus, neste carro eu te ofereço. Aleluia. Eu te agradeço por essa bênção alcançada pela sua família. Você ora dizendo: Senhor, tu estás em primeiro lugar, no meio, no centro, aleluia, da minha família. Que tu seja o primeiro, aleluia, na minha família. Você senta na mesa, você vai jantar, você vai almoçar. O certo é o crente agradecer a Deus. Por quê? Porque Deus lhe honrou. Porque Deus honrou a sua casa. E você está se alimentando com a sua família. Por quê? Porque Deus colocou a comida e o dinheiro no seu bolso para você ir no mercado, comprar carne, comprar arroz, feijão e fazer aquela feira. Mas com isso, quem abriu as portas para você? Me diga. Quem colocou dinheiro no seu bolso? Me diga. Quem colocou dinheiro na conta? Foi você? Foi o seu esforço? Foi porque você trabalhou bastante? Não. É porque Deus, Ele honra aos que honra a Ele. Porque Deus está dizendo: olha, se você me honrar, aleluia, e colocar em primeiro lugar na sua vida, nos teus bens, na tua casa, nos teus negócios, eu te abençoarei. Quem pode abrir a boca e dizer glória a Deus? Aleluia. Eu irei, aleluia, tirar a maldição. Mas aí você tem que colocar
lugar, Deus não aceita barganha. Aleluia. Eu vou te dar 100, Deus, e tu me dá 200. Não, irmão. Aleluia. Ofertar, dizimar, primícia é você honrar a Deus. Não é coisa, pastor, o senhor vai cobrar nesta noite alguma coisa? Não, material não. Eu vou ensinar o que é primícia. Primícia é eu honrar a Deus. Primícia é eu fazer um culto de louvor e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado pelo Senhor ser o primeiro na minha vida. Muito obrigado porque não tinha nada, mas agora eu tenho tudo. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem aberto porta, o Senhor tem me ajudado. Eu quero ser grato ao Senhor. Está aqui o primeiro, Senhor. Está aqui o que eu fiz. Está aqui, ó, o que eu comprei. Aleluia. Eu quero te abençoar a tua casa, abençoar a família, abençoar e que não vai te adorar, porque o Senhor tem honrado a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o propósito principal? Em primeiro lugar, é reconhecimento pelaquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, você não vai honrar a homens, você não vai honrar a coisas materiais, a coisas físicas, palpável, não. A Bíblia manda honrar Deus. A Bíblia manda honrar o Todo-Poderoso. A Bíblia está dizendo assim: honra ao Senhor. Aleluia. Você não está honrando o seu pastor. Eu não quero nada de ninguém, não, irmãos. Eu não quero colocar R$1 no bolso dessa igreja aqui, não. Eu sou transparente. Eu não quero colocar R$10 nessa igreja no meu bolso, não. Mas eu estou aqui para honrar o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui para reconhecer, em primeiro lugar, e demonstrar a minha gratidão pelas primícias, pelas conquistas e pela provisão de Deus na minha vida e na sua vida. Quando nós honramos a Deus, aleluia, irmãos, honrar a Deus é isso aqui, ó. Amanheceu o dia, eu te dou graça, Senhor, porque eu amanheci respirando. Amanheci, Senhor, sem ter nenhuma enfermidade. Até tem, mas eu tenho força para caminhar, eu tenho força para visitar, eu tenho força para dirigir. E a honrar a Deus é dizer: Senhor, e este dia, e este mês, eu quero te levar. Em primeiro lugar, eu quero oferecer este mês de agosto ao Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor me faça conquistar, que traga provisão para a minha vida, para a minha família. Isto é reconhecimento. Reconhecimento. Reconheça. É Deus fazendo. E tem coisa que a gente não reconhece. Não é a minha inteligência, irmão. Não é porque eu sou pastor. Não. Não é porque eu sei ganhar dinheiro. Eu tenho entendimento. Eu tenho estratégia para fazer, estratégia para avançar, estratégia para colocar um grande negócio. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando, sabe o que é? É honrar a Deus. É colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. É colocar Ele em primeiro lugar na sua finança. É colocar Ele em primeiro lugar de tudo que você tem, em tudo que você é. Caso contrário, o que você tem não é bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que mais? Aleluia. Santifica
santificação é consagrar, é o início de um ciclo, é começar o mês e o ano para que haja restauração e a bênção de Deus. Quando você honra Deus, quando você reconhece que tudo que você tem, você coloca Deus em primeiro lugar, Deus santifica o que é seu. O diabo não toca, o devorador não toca, o destruidor não toca. O diabo não vai roubar o que é seu, mas primeiro eu tenho que saber o que Deus quer de mim, o que eu posso fazer para as coisas melhorar na minha vida. Em terceiro lugar, primeiro, reconhecimento. Segundo, santificação. Terceiro, adoração. A expressão vem também da fidelidade, o amor, a submissão, a soberania de Deus divina. Quanto mais você honra a Deus através do seu culto, através de tudo que você oferece a Ele, mas Deus está vendo a tua e a minha fidelidade, mas Deus está vendo o seu amor. Não adianta você fazer nada aqui dentro e lá fora se não tiver amor. Se não tiver amor, você não oferece nada a Deus, você tem pena. Se não tiver amor, você não dizima, você não oferta, você não vê a mão de Deus trabalhando, você só vê que está perdendo, você só vê que nada está acontecendo. Se eu não tiver amor, eu não planto aqui, eu não planto ali, eu não reconheço nada, eu não vejo nada. Tudo que acontece na minha vida é pelo meu esforço, é porque eu sou um cara, é porque eu tenho, é porque eu posso. Não. Tudo que acontece na minha e na sua vida é porque eu reconheço que Deus é fiel, é porque eu sou submisso à soberania de Deus, é porque eu tenho da parte dele o amor para investir na obra, o amor para investir na minha família, o amor que Deus, porque tudo passa, irmão. Ninguém planta aqui e vai colher toda a vida, não, porque quem morre não leva nada. Quando alguém parte dessa vida para outra, ninguém leva carro, ninguém leva conta bancária, ninguém leva milhões. Os cantores mais ricos morreram, levaram o quê? Levaram o quê, Kézia? As cantoras mais ricas morreram e estão brigando até hoje pelos bens, porque morto não fala, morto não vai administrar sua conta bancária, morto não vai administrar as casas que ele tem, ou que ele possuiu, ou a mansão. Depois que morre, quem vai mandar os filhos, quem vai mandar fulano, pessoas que você nunca sonhava, vai mandar no seu carro, vai mandar na sua casa, vai tirar o seu dinheiro e você não está dando para dar no banco. Tem um amigo meu lá perto da minha casa, eu não sabia, mas uma segunda-feira nublada, lá tem um lugar chamado Buracão. E quando chove, enche de água, hoje não enche mais. Mas a gente vai lá de manhã cedo para conversar. Aí eu com os amigos, nesse tempo eu não estava com passarinho, mas o irmão vai lá, leva os passarinhos e foi conversando. Eu não sabia que era a última vez que eu estava vendo uma pessoa, no mesmo dia morreu. Eu não sabia. De repente estava o Enes é um amigo nosso lá, que já sabe quem é, o Davi sabe quem é. Aí ele disse, olha aí. E aí, como é que tá? Estou bem, mas já vou embora, já cheguei e vou embora. Aí estava conversando com um vizinho que mora lá perto desse lugar, por aqui, eu esqueci o nome dele agora. Aí eu disse, Enes, lá vem a chuva. Ele olhou assim, é mesmo. Ele estava conversando com esse abençoado, esqueci o nome dele agora. Aí eu disse, eu já vou, eu corri porque já choveu mesmo.
Aí eu só vi ele também correndo e eu vi esse companheiro, estava conversando com ele, foi o que morreu, correndo também. Foi a última vez que eu vi ele correndo, naquela manhã. Ele tinha um cunhado que não gostava, que não gostava dele nem de costa, quanto mais de frente. Não gostava dele. Infelizmente, nesse dia, ele pegou o carro, pegou uma pessoa que eu conheço, mora lá perto, chamada Bill, foi fazer uma obra numa casa que era dele e passou a tarde trabalhando, à noite deixou esse Bill em casa, deixou o carro em casa e pegou a moto e foi para um bairro onde ele estava, um bairro lá perto, e de modo mesmo tomou alguma coisa. Na volta, ele sobrou numa curva, a moto passou direto, ele passou também, e quebra pescoço, e quebra tudo, e moto para lá, corpo para cá. De 11 horas, a rua já estava sabendo, eu vi ele de manhã. De manhã eu vi ele, até deu sinal para ele assim. De 11 horas da noite, 23 horas, esse homem não estava mais vivo, estava morto. E ele era um restaurante, se não me engano, que vendia frango assado, como vende aqui, esses frango assado, comida, guisado, tudo. Sabe quem foi que tomou conta disso tudo aí? A mulher dele disse: eu não quero, porque ele trabalha frango, porque ele não comprava frango já pronto. Ele comprava frango na pena, para sair mais barato. Aí ia lá para o matador, ele tinha um matador, ele tinha 3 meninos que trabalhavam de dia e de noite, ele tacando frango para vender assado. A mulher disse: não, esse negócio aí eu não quero não. Aí as assadeiras de frango a mulher vendeu. Aí os passarinhos dele, que era caro, vendeu. Aí não sei o quê. Sabe quem foi que ficou tomando conta, aleluia, das coisas dele, que eu fiquei sabendo? Uma pessoa que ele não gostava, uma pessoa que ele não aguentava, porque essa pessoa não era sincera com ele, ficou com o carro dele, ficou com o restaurante dele, porque ele sabia. Então, irmão, porque morto não tem vontade própria. Ele em vida, ele não gostava dessa pessoa, mas ele morto, que tomou conta do carro dele, que tomou conta do negócio dele lá. Então, nós não podemos, irmãos, fechar o nosso coração, porque tudo aqui fica, tudo aqui não perece, é fêmero, passageiro. Esse carro que eu tenho aí, esse carro e eu a pé é a mesma coisa. Essa casa que eu aluguei aí, tudo bem que aí não pode ficar, ser uma casa, mas se não for boa, a gente parte para outra. Mas eu não sou apegado em nada material, já é a terceira mudança que eu faço. Lá em uma pessoa vendi um monte de coisa, outras eu tenho tanta coisa mais do que eu vendi. Aqui lá em Maringá, a mesma coisa a minha esposa fez. Aqui também tem coisa que a gente olha assim, fulano, tu está precisando, porque quem ama Deus, quem tem provisão de Deus, quem honra Deus, não está apegado a coisas materiais. Porque tudo fica aqui, irmãos. Tudo fica dinheiro, fica o cartão de crédito, fica celular, fica o carro bonito, fica a mansão. Agora, o que não pode ficar é a tua alma. Aqui na terra, aqui se perde pai, aqui se perde mãe, aqui se perde filho, aqui se perde a aposentadoria. E agora fica mais difícil ainda resolver, mas eu não posso perder. Aleluia, é a oportunidade de honrar a Deus, é a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, é a oportunidade de dizer: Deus, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho a tua presença, mas eu tenho o teu amor, mas eu tenho a tua previsão, a tua provisão, mas eu tenho a tua graça, mas eu tenho coragem de orar e de glorificar a Deus. Quem acredita que Deus está trabalhando nessa noite, levanta a sua mão aí e glorifique o nome de Jesus. Primícia é dar o melhor a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Primeiro, quando Deus, se puder colocar esses versículos aí, quando Deus é o primeiro,
Que primícia é o primeiro. Primeiro, lá em casa não é minha mulher. Primeiro, lá em casa não é meus filhos. Há uma relação de prioridades. Deus está onde? Na sua. Lá em casa é o primeiro. Eu e minha casa, serviremos primeiro. Buscai primeiro o reino. Primeiro, irmãos. Lá tem uma escala, vamos lá, a escala diz assim: Deus, família, não é igreja, não. Primeiro, eu defendo que, em segundo lugar, não é igreja, é família. Primeiro se cuida da família. Deus, família, igreja, amigos e coisas. A escala é maior, estou só reduzindo. É maior, é umas 10 coisas. E tem delas que Deus está lá o último. Porque a gente tem dificuldade de honrar a Deus. A gente pensa, irmão, que honrar a Deus é só com dinheiro. Não, irmãos. A gente pensa que honrar a Deus é só dar o dízimo. Não é isso, não. Honrar a Deus vai muito mais além. Vai muito mais além. Honrar a Deus é honrar os compromissos. Em primeiro lugar, quando Deus é o primeiro na nossa vida, quando Ele é o primeiro da nossa vida, a sua vida flui, a sua vida cresce. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a bênção de Deus na sua vida flui. A porta que está fechada, Deus abre. Aquilo que é impossível se torna possível, porque você está honrando a Deus, porque você está honrando a palavra de Deus, porque você está honrando, aleluia, a casa de Deus, porque você está honrando aquilo que Deus falou com você. Aí, do nada, alguém me liga e diz assim: fulano, eu até que achei, o teu número foi difícil, mas alguém, você nem esperava, daqui a pouco uma porta se abre, daqui a pouco uma cura acontece. Já houve cura na filha da minha mãe, que ninguém orou por ela, e ela foi curada. Por quê? Porque quando eu honro a Deus, a bênção dele flui. Aleluia! Canta! Coloca aí Romanos 11:16, amigo. Romanos 11:16. Romanos 11:16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa, a massa o é. Se a raiz é santa, também o quê? Os ramos são santos. Como interpretar isso aqui? Uma planta, ela cresce de cima para baixo ou de baixo para cima? Uma planta cresce de baixo por causa se a raiz estiver comprometida, a planta cresce? Não cresce. Cresce doente. Vocês que têm chácara aí, irmã, você que está na chácara, irmã, nossa querida irmã, isso, lá dá muito, tem chácara que dá muito bicho, não é isso? Aí, eu estava numa chácara lá em João Pessoa, de um pastor, disse: pastor, isso aqui é um pé de graviola. O nome aqui também é graviola? Nunca comi uma graviola. Porque quando vai brotar, chega o tempo, vem não sei se o nome é bicho ou é bicheiro que é que dá, e não deixa o pé fluir. Em vez de ele dar flor e dar fruto, irmão, não dá nada. Porque a raiz está comprometida. Se a raiz está comprometida, o fruto não é santo. Está comprometido.
Se eu honro a Deus, o fruto vai aparecer. Sadio. Como é bonito quando alguém planta e a planta cresce e você colhe manga, colhe abacate, colhe o que mais? Limão, colhe o que mais? Vamos lá, goiaba. Você planta lá na chácara, a raiz, os ramos, e está tudo sadio. Você cuida, coloca inseticida, coloca isso, para não morrer. Tem gente que gosta de plantar feijão de corda, que eu gosto muito, que lá chama de feijão verde. E se não cuidar a lavoura, o feijão de corda é algo muito assim, qualquer coisa, você perde a lavoura, qualquer coisa, qualquer vento, qualquer gelo. Lá no Paraná mesmo, nessa época agora, a coisa mais difícil é você comer o feijão de corda. Por quê? Por causa do frio, que mata. Arroz também. O que é que esse versículo quer dizer para nós? Só vai fluir, você só vai colher as primícias, oferecer, se a raiz estiver sadia. Se a raiz. Essa igreja só vai fluir as bênçãos de Deus se a raiz estiver sadia. Aí você vai ver gente chegar aqui do nada. Mas, Senhor, pastor, tudo bem? Passei em frente a uma igreja, tenho vontade de visitar. Aí, senta aí. Daqui a pouco, do nada, diz: ô pastor, vou ficar por aqui mesmo. Aqui está precisando de homens e mulheres, tem que fazer. É isso mesmo. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando. Porque quando a gente honra a Deus, coloca Ele em primeiro lugar, a bênção dele flui, a planta flui, a casa de Deus flui, a tua família vai fluir, aleluia. O que você planta lá vai fluir. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Em Provérbios 10 e 22 diz assim: que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Eu estou orando aqui, Espírito, para a raiz não apodrecer, para a raiz não ficar comprometida. Uma planta só pode crescer, uma igreja só pode crescer, na tua família só pode crescer. Isso aqui não está errado, essa matemática aqui não falha. Se tiver santificada, se tiver plantando no lugar certo, e se tiver honrando a Deus, você vai fluir, você vai colher. Quem acredita, levanta a sua mão aí e glorifica a Deus na sua vida. Quem honra a Deus, que coloca Ele em primeiro lugar, a bênção na sua vida vai fluir, vai acontecer a vitória e a bênção do Senhor. Vamos pedir a glória a Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, quando Deus é o primeiro da sua vida, quando Deus é o primeiro da nossa vida, sabe o que acontece? Nós tocamos o seu coração. Aleluia. Nós tocamos o seu coração. Vamos lá, Gênesis capítulo, coloca o fundo, meu filho, por favor. Gênesis 4, versículo 3 e 4, vai falar o que eu já falei aqui nesta noite. Só para adiantar, a Bíblia vai dizer que a oferta de Abel foi melhor. Por quê? Porque ele deu o melhor que ele tinha. E Deus se alegrou, diz a Bíblia, com a oferta de Abel. A Bíblia diz que Deus ficou satisfeito com aquela oferta.
É Gênesis 4, versículo 3. Gênesis 4, versículo 3. Diz assim, Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Aleluia. Ao Senhor trouxe o melhor, uma primícia. Agora coloca 4, versículo 4. Olha o que é que diz, versículo. E Abel também trouxe o quê? Dos primogênitos, dos primeiros. Ele não trouxe o pior, não. Ele não trouxe o último. Ele não trouxe o que sobrou. Não. Ele trouxe o quê? O primor dos primogênitos das suas ovelhas. Ele pegou o melhor. Diga a vocês, escolhe a melhor ovelha, a melhor. Mas Senhor, a melhor, essa aqui é a melhor. É isso que a Bíblia diz, que é uma ovelha sem defeito. Não podia ser mão, não podia ser cego. Pode olhar em Números, Levítico. Uma ovelha que era para sacrifício não podia ser cega, manca. Ou alguma coisa, algum defeito. Tinha que ser perfeito. Achou. Mas Senhor, você vai levar para onde? E quem vai ser? Essa daqui é para me oferecer ao Senhor. É para me dar para o Senhor. É a minha primogênita. Eu quero agora, em nome de Jesus, dizer para você que quando a gente dá o melhor, a gente recebe o pior. Quando a gente faz o melhor para a obra de Deus, a gente recebe o pior. Quando a gente não abre o coração, como eu estou aqui, ele deu tanto melhor para Deus que Caim teve inveja dele. Porque Deus recebeu, vamos lá, terminar aqui o texto. E das suas culturas, e atentou o Senhor para a oferta de Abel e para a sua oferta. Esse atentou, em outras palavras, vamos dizer, Deus se alegrou. Deus alegrou seu coração com a oferta de quem? De Abel, porque ele deu o melhor que ele tinha, ele deu aquilo que ele tinha, ou seja, estava no coração dele. Se não tiver no teu coração, não adianta, aleluia, não adianta ninguém forçar nada. Se não tiver no coração, não adianta eu pregar. Se não tiver no coração, não adianta eu espernear aqui. Eu vou pregar um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, e você nunca vai abrir o coração. Mas quando alguém abre o coração, Deus se alegra. Deus abençoa, Deus ajuda, aleluia, glória a Deus. E eu estou aqui nesta noite dizendo que Deus, ele se alegrou com a oferta de Abel. Coração, irmãos, se Deus não falasse o meu coração, eu não veria pastorear essa igreja. Se Deus não falasse o meu coração, eu não estaria aqui. Mas Deus falou o meu coração. Coração também da pastora Kézia. Está olhando aí também. O que faz? Como nós estamos falando sobre coração, coloca aí 2 Coríntios capítulo 7, 9, versículo 7. Porque tudo sai do coração. A Bíblia diz assim, Jeremias 17: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aí tem um ditado que fala assim: coração é terra que ninguém anda. Quem vê cara não vê coração. Às vezes alguém está nos abraçando. Eu já passei muito por isso. Eu já passei, eu vou contar porque eu já passei. Quando as pessoas já me abraçaram, tu prega uma bênção, olha,
Oh, que mensagem! E por trás, coração. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Coração. 2 Coríntios. Isso aqui eu não vou falar sobre oferta. Só vou falar uma palavra aí. Não é que eu vou falar sobre oferta, porque eu estou citando esse versículo. Esse aqui é o versículo, é chave das ofertas. Mas tem uma palavra chamada coração? Tem ou não tem? Tem ou não tem no texto aí? É coração. Porque Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Caim, primeiro, ele deu, eu vou só enumerar. Tinha uva, tinha maçã, tinha melancia, tinha não sei o quê. Ele primeiro comeu a oferta, comeu um pouco, aí pegou o resto que estava comido, foi oferecer a Deus. E Deus quer resto? Deus quer resto. A igreja quer resto. Deus colocou aqui um pastor que é resto, ninguém quer pastor chato, aí ele caiu aqui de paraquedas. Não, senhor. Não, senhor. Eu estava trabalhando em uma das melhores empresas do Brasil. Pesquisa aí, Estapar. Pesquisa aí. Em quantos países está esta empresa? Pesquisa aí. Estapar. Está em todo o Brasil. Uma das melhores empresas. Eu estava trabalhando e abri mão. Coração. Olha como é que diz aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que foi que Abel fez? Eu vou dar o melhor para Deus. A melhor ovelha. Davi disse: eu vou dar o melhor para Deus. Eu quero honrar a Deus com as minhas primícias. Aleluia. A viúva que botou uma moeda, e a Bíblia diz, viu? Dos dois que ofertaram, qual dos dois a oferta foi mais de coração? Aquela viúva que deu tudo o que tinha. Quem honra a Deus é assim, irmãos. Quem honra a Deus dá aquilo que tem e diz: Senhor, eu te louvo. Deus não fica devendo a ninguém. Eu não faço a obra por barganha. Se essa igreja tivesse cheia, eu estava trocando o meu Celta e andando de Corolla. Eu? Não, senhor. Para onde o Corolla vai, o Celta também vai. Não, senhor. Continue no Celta. Mas, pastor, vai estar cheia a igreja, olha que bênção. O que tem a ver? O que tem a ver? Não está no meu coração fazer isso. No meu coração está honrar a Deus, pregando a palavra, orando pela igreja, chorando aqui pelas manhãs, ganhando almas, visitando, colocando as mãos nos enfermos. Uracalabaxandaraia. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama. Aleluia. Estou falando sobre dízimo antes, nem estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que honrar a Deus é honrar com o coração, é ser grato com o coração. Aleluia. É o salário, quando você pegar a seu salário, dizer: Deus, eu te agradeço por esta vitória. Eu te agradeço porque o Senhor me deu força para trabalhar. Você que é aposentado, quando o dinheiro cair na conta, você dizer: Deus, eu te agradeço. Porque tem muitos aí que trabalharam a vida toda e não tem aposentadoria de nada.
Quem sustenta é a família. Eu conheço gente em João Pessoa que trabalhou a vida toda e não tem aposentadoria. Quem sustenta é um filho, é uma filha, é uma irmã, é outra irmã. Um dos meus tios veio se aposentar esses dias. Meu tio Naldo colocou um advogado, morando lá com a minha mãe. Ele é solteiro, casa de herdeiro. E teve um dia, hoje ele tem a sua, mora de aluguel, mas porque ele quer, decisão dele, mas todo mês cai na conta dele o seu dinheiro, a sua aposentadoria. Ele faz a feira dele, ele paga o aluguel dele, ele come a carne, o frango dele, ninguém diz nada, ele mora sozinho. Porque Deus abençoou, porque Deus abriu uma porta, porque tem alguém orando. É de coração. Abel honrou a Deus com a sua oferta, com aquilo que ele tinha de melhor, com aquilo que ele tinha da sua saúde de melhor, com aquilo que ele tinha na sua alma de melhor. Eu já vi pessoas honrando a Deus: Senhor, eu não tenho nada e eu tenho ouro, mas eu tenho a minha família para te honrar. Eu tenho a minha família para pastorear. Eu tenho a minha família para fazer a tua obra. Eu tenho a minha família para levar. Eu tenho a minha família para visitar. E nós somos a oferta. A minha família é a tua oferta, Deus. Aleluia. É assim que Deus fica feliz, alegre. Toca o coração do Senhor. Quem acredita que Deus está trabalhando nessa noite? Aleluia, aleluia. Você pode agradecer a Deus por tudo que você tem. Você pode agradecer a Deus por esse culto nessa noite. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Agora vamos inverter a coisa. Quando Deus não é e nem está em primeiro lugar na nossa vida, o que é que acontece? Quando Deus não é o primeiro na nossa vida, o que é que acontece? A unção da conquista é retirada. Porque você está conquistando eu e a igreja, porque nós estamos honrando a Deus. Honrando a Deus com as nossas primícias, honrando a Deus com a nossa fazenda, honrando a Deus com aquilo que tem, honrando a Deus com o meu louvor, honrando a Deus com o meu sobreviso. Aí você vai vencendo, você vai fluir. E quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, o que é que acontece? A unção da conquista é retirada de nós. Vou dar um exemplo. Israel foi para uma batalha. Era uma cidade muito pequena, conhecida como a cidade de Ai. O exército de Israel perdeu a batalha para um exército bem pequenininho. Isso aí está no livro de Josué, capítulo 7. Josué venceu a muralha de Jericó, o exército de Jericó. Josué venceu grandes batalhas. E agora Josué caiu diante da cidade de Ai, do exército de Ai. A Bíblia diz que eles perderam a batalha porque houve alguém que escondeu alguma coisa que não era para esconder. Alguém falou assim: Josué, essa batalha aí, nós fomos espiar
Mas Deus falou assim: os despojos são meus, não são de vocês. O que vocês conquistarem, o despojo do inimigo são meus, não são de vocês. E todo exército de Israel sabia disso. E a Bíblia diz que eles foram contra essa cidade e perderam a batalha. Quando eles perderam essa batalha, Josué entrou no templo, gritando, chorando, dizendo: Deus, o que aconteceu? Aonde nós erramos? Aí Deus falou: vai de tenda em tenda, porque alguém escondeu algo debaixo da sua tenda, no meio da tenda, e precisa de confessar o seu erro, que não era para ter acontecido isso. Então, subentende que perderam a batalha porque houve um anátema.